Oi, Érica, Iva, você estava lá conosco, Alec. Esperar ver se o pastor Felipe vai entrar. Mauri, Marta, oi, Marta. Ana Paula, tivemos uma live agora extremamente poderosa, poderosíssima live. Nós estávamos falando de cura e eu creio que cada cura se estabeleceu ali de uma forma ímpar, única. Deixa eu só mudar aqui. Ó, mudei, deu certo, graças a Deus. Bia, você estava lá. Lulu, boa noite, querida. Edson, uau. Estava falando da live agora com o pastor Felipe. Como esse homem me enche de fé. Ele extrai de mim o meu melhor. Foi, não foi, Cris? Foi lindo. Vander também estava lá, Sui também estava. Ele está me mandando um áudio aqui. Ai, 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 Senhor da glória. Foi lindo, foi tremendo ver Deus operar e Deus falando naquele momento. Por isso que eu gosto de dizer, olha aí, Marta, graças a Deus, Marta, eu sabia, Deus tinha dito, e ele não é homem para que minta, né? E se Deus havia dito, é porque verdadeiramente tinha algo para se manifestar. Que lindo, que lindo. Deus falou de 3 coisas que eu me lembre: dor no joelho direito, cefaleia, enxaqueca e uma dor na parte torácica mais alta. Então foi o que eu ouvi dele. E Rayane, sua angústia já era, acabou, porque dele saiu virtude, princesa. Saiu virtude. Que lindo a gratidão, Marta, por Deus, é isso aí. A gente chora emocionado por ter experiências com Deus. E as experiências com Deus nos marcam e nos fazem melhores do que somos. Essas experiências do Jeová Rafá, o Deus que cura, perceba que essa cura, Vander, ela é uma cura que transcende. Ela não é meramente uma cura física, senão a raiz do problema. E a raiz de todos os problemas sempre vai ser a alma do homem que se expôs ou que quis ser coberta, escondida. A folha escondia, mas não redimia. O sangue, diferentemente da folha, ele redime. Estamos redimidos. Marta, essa dor de cabeça não vai mais voltar. Sabe por quê, querida? Porque a gente entende que quando a palavra arranja o local de pouso, ela se assentou no trono do seu coração. Não pode ser mais revogada, porque é o próprio Senhor quem chancela, é o próprio Senhor quem confirma. Vamos aqui. Só um momento. Cadê tu, cara? Laerte. Achei. Que lindo, que lindo. Que momento foi aquele. Que lindo. I'm here. E aí? I'm here. Beleza, beleza, tranquilo? Graças a Deus, tudo na paz, pastorzão. Aí tá pegando fogo, hein? Tá, do Espírito Santo, tá queimando tudo. É isso aí. Eu hoje postei uma informação científica, onde mostra a curva em vários lugares. Lulu, de nada, filha, de nada, imagina. Uau, que lindo, Lulu, que lindo, a sua coluna foi curada, que bênção. Ai, que eu adoro isso, gente. Como é bom saber que ele opera, porque o princípio do cessacionismo na presbiteriana, que foi aonde eu me converti, diz que cessaram-se os dons. Obviamente que não são todas as presbiterianas, mas que os dons eram apenas para aquele tempo e não para esse tempo.
A Bíblia diz que Jesus voltaria para o Pai e nos enviaria o Espírito Santo. Então não faz sentido algum o Espírito Santo não continuar com seus dons, com as suas atuações. Estava com uma coceira insuportável nas pernas e no momento da oração senti um sopro do Espírito Santo sobre as minhas pernas e passou todo o incômodo. Que lindo, Patrícia. Perceba que Deus se preocupa com aquilo que é pequeno e com aquilo que é grande. Não importa. Muitas vezes as pequenas coisas, a palavra de Deus vai dizer que Deus conta os cabelos da nossa cabeça. E se você der muita importância para o seu cabelo, vai cair mesmo. Porque aí ele vai falar que está o seu orgulho, Sansão, a sua força. Então, eu estou brincando, mas ele sabe o número de cabelos na cabeça. Imagina, Patrícia, se uma coceira na perna que te incomoda não incomoda ele. Tudo aquilo que incomoda um filho de Deus incomoda ao Pai. Pati, seja bem-vinda, Patrícia. Quanto tempo? Cadê você? Não some. Voltando. Então, a gente teve uma live em que a gente estava falando acerca dos milagres, e em especial da mulher do fluxo de sangue, da mulher que sangrava. Como é maravilhoso ouvir falar de um Deus tão grande. Verdade, filha, verdade. Falar de um Deus tão grande. Quando a gente fala que Deus amou o mundo de tal maneira, é porque não temos palavras para poder dimensionar o amor dele, nem tampouco a dimensão e o tamanho dele. Fica quieto, Lete. Eu vou ficar aqui no cantinho, porque senão fica aparecendo os trem na minha cara. Esse é o Laerte, gente. Laerte é advogado. Tu me amas, pastor. Não, ele é um advogado, ele sabe da área do direito e também é um enviado da Comunidade das Nações para os Estados Unidos. Ele está erguendo, levantando as igrejas nos Estados Unidos. Amém. A Igreja da Filadélfia, a Igreja de Nova York, lugares importantes. A Filadélfia foi onde se deu a independência dos Estados Unidos e Nova York é o coração econômico do planeta, né? Do planeta, não disse do céu. É isso, Laerte? É isso aí, pastorzão. O senhor estava falando da curva, do gráfico. Então, e aí eu postei a curva do gráfico mostrando vários países com seu pico máximo. E no dia 5, quando houve o jejum que o presidente proclamou, dali em diante houve uma queda no gráfico. Uau! Eu vi, o senhor me mandou isso no Zap. Poderoso. Eu creio. Eu creio. Olha que hoje o Lenildo está dizendo que você é o primo do Marcos. Quem? Lenildo? Lenildo. Ah, prazer, Lenildo. Olha aí, que Deus não faça nada aí, Laerte, sem você. Amém. O que for fazer nessa estação, amém, receba essa palavra. Sem mim. Boa palavra, Iva. Recebo essa palavra. A Iva agora é Iva Menezes Brasil. Ela está tendo umas ideias, eu não vou compartilhar. Ela tem compartilhado comigo, é uma ideia que Deus deu para ela e eu creio que essa ideia já deu certo e vai ser daqui a pouco exposta. Mas amém. A boa notícia que eu tenho, ela vai estar ali no livro de Atos. Livro de Atos é um livro extremamente interessante. E algumas pessoas questionam, e há uma briga teológica para saber quem é o autor. Mas o livro de Atos ele é bem claro. E nós temos o entendimento de quem é o autor, porque ele começa dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas essas coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Primeiro, aqui fica claro que quem escreveu foi o médico Lucas, porque Lucas começa o Evangelho de Lucas falando de Teófilo. E Teófilo, há quem diga que é uma pessoa, mas também é os filhos de Teo.
aqueles que amam a Deus. Então, o livro de Atos era uma ação por meio de Lucas para aqueles que amam a Deus. Teófilo. E esse livro tinha a intenção de iniciar como começou, dizendo que de todas as coisas, relatando, colocando o pingo nos is daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Meu Deus. E aqui vem a primeira manifestação de glória. Lucas estava dizendo que ele relatava acerca daquilo que Jesus começou. Não está falando daquilo que Jesus terminou. Porque o que Jesus terminou na terra, que foi exterminar a enfermidade, as dores, isso vai ser no mundo que está vindo. E quando ele vier, tudo vai se paralisar e vai ser como ele definir como rei que é. Mas aqui eu aprendo que Jesus começou algo. E sou eu quem leva adiante. Ele começou, porque eu só faço aquilo que eu vi meu pai fazer, e eu e você, a igreja, continuamos. Fazer o quê, pastor? Ensinar. O meu povo morre pela falta de conhecimento. A ignorância, o desconhecimento mata. Por isso que eu tenho apoiado e falado acerca de Bolsonaro. Um homem que não tem tanta relação com Deus, mas eu creio que hoje ele tem mais relação com Deus do que antes dele entrar. Porque ele tem aprendido com os homens de Deus. Ele fez uma live com todos os grandes líderes da nação. E lá estava o nosso bispo, como um grande líder da nação. Alguém que tem uma representatividade, alguém que tem uma palavra de poder, alguém que tenha pregoado pelo menos há 12 anos que eu o conheço, que a igreja deveria continuar o que Jesus começou. Sair das quatro paredes e avançar e ensinar o evangelho. Deixa eu falar outra coisa para você. Durante a morte e ressurreição de Jesus, existe algo que Jesus fez e continua fazendo, fez, fará e continuará fazendo. Ensinar. Durante todo esse período que ele ficou na terra, os 40 dias que ele reapareceu, esse 40 nós já explicamos que significa uma virada. Uma virada. Para você que apareceu hoje aqui, para você que está nessa live, esses 40 dias representou uma virada, um marco na sua vida, um antes e depois desses dias, um antes da sua forma de buscar e um antes a partir dessa nova forma de buscar. Jesus ensinava. Isso é muito forte. Após a sua ressurreição, Jesus continuou ensinando sobre o reino de Deus. E aqui eu quero fazer um parêntese e te explicar algo. Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus disse que depois que eu recebo o Espírito dele, eu tenho uma credencial, um passaporte para entrarmos no reino de Deus. Mas perceba que o reino de Deus é tomado por esforço. E o que se esforça, esforço é uma força extra. E os que se esforçam se apoderam do reino. Ele te deu a credencial, mas você luta para se estabelecer no reino, porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Isso me traz uma elucidação. Se ele é Rei dos Reis, a pergunta é quem é o outro rei? Quem são os outros reis? E a palavra vai dizer em Apocalipse 1, no verso 6,
em Apocalipse 5, no verso 10, que Deus, por meio de Jesus Cristo, nos constituiu reis e sacerdotes do Pai. Então você agora perceba que você é rei. E essa palavra Senhor significa no original Kyrios ou Cúrios, dono. Ele é Senhor de senhores. Entenda e guarde isso para a sua vida. Ele é Senhor de senhores. Escuta. Senhor de senhores. Ele está dizendo que ele é o número 1 daqueles que têm o senhorio sobre as áreas da sua vida. Existem áreas da nossa vida que ainda não têm o senhorio. Mas Jesus não vai te abandonar até que você tenha domínio, seja o dono dessas áreas da sua vida. Por isso ele é o Senhor dos senhores. No verso 2 de Atos 1 vai dizer: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera. Olha bem, depois dele dar os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aí sim ele foi elevado às alturas. Perceba o que é então Pentecostes. Jesus esteve no nosso meio depois da ressurreição por 40 dias. 40 dias. 3 dias. 40 mais 3, que ele esteve na sepultura, 43. E mais 7 dias para liberar o poder do Espírito Santo. O pastor mudou a tela. É porque eu ia tirar você tossindo. Eu já tô curado. Não, tô vendo. Só sintoma. Então, ele estava... Aí, tu até me interrompe, Laerte. Ele estava dizendo que ele ia ser levado às alturas depois desse testemunho. O que eu estava falando, Laerte? Do testemunho. Não. Pentecostes. Não me interrompe mais, não, pelo amor de Deus. O Pentecostes são 50 dias depois da ressurreição. Então, são 3 de sepulcro, mais 7. Guarda esse número. 3 e 7. Se você pega 3 e junta com 7, dá 10. 10 é o número da plenitude. 40 mais 3 mais 7 dá 50. E isso é Pentecostes. Mas eu quero chegar ainda em Pentecostes. Estou guardando. 3 fala de um justo. Justo não é quem é bom, mas quem foi justificado pelo sangue do Cordeiro. O justo se levanta ao terceiro dia. Você que está caído, lançado ao chão, ao terceiro dia se levanta. Amém. 7. Passados 7 dias, Jesus tinha dado uma ordem. Permanecei vós em Jerusalém. Por que em Jerusalém? Porque outrora, quando todo mundo estava fixo naquilo que haviam visto na sexta-feira e acreditando que aquilo tudo foi uma grande mentira, que eles foram enganados, que eles tinham sido ludibriados naquilo que eles acreditavam, eles estavam fixados na morte, se não na vida. Eles deveriam se fixar em tudo que Jesus havia dito e não naquilo que os olhos estavam vendo. Muitas vezes os nossos olhos estão vendo demais e estamos esquecendo do caráter daquele que prometeu. E isso é fé. Acreditar no caráter daquele que prometeu. Fé, vou repetir, é acreditar no caráter daquele que prometeu. Passaram-se 7 dias, permaneça em Jerusalém.
porque alguns ele teve que buscar em outros lugares. As pessoas, quando se decepcionam, quando se desiludem, elas voltam como aqueles dois que nós pregamos esses dias, acerca do caminho de Emaús, eles voltando para a sua cidade, para um lugarejo. Não é nada pejorativo em questão do lugarejo, mas era um lugarzinho pequenininho. Eles saíram daquele lugar, fizeram um êxodo para Jerusalém. Deus está movendo os seus para outros lugares. E eles não entenderam, voltando assim para o seu lugarejo, para o lugar da sua vergonha, do seu engano. Ali eles estavam assumindo que eles não haviam acreditado no caráter daquele que prometeu. Mas Jesus disse que seria conosco todos os dias da nossa vida, e isso não dependeria do que fazemos e muitas vezes do que nós cremos. Por isso ele foi buscar aqueles dois. E aí ele reforça: discípulos, estejam reunidos em Jerusalém, porque foi aqui em Jerusalém que todos vocês me viram morrer. E é aqui que eu quero que vocês vejam o Pai me glorificando. Para que vocês tenham entendimento do que haverá de acontecer com vocês. O mesmo processo que Jesus viveu é o processo que eu e você estamos e haveremos de viver. Nascido de mulher. Por que nascido de mulher? Porque Adão não nasceu de mulher. E quem não nasce de mulher já nasce pronto ou se achando pronto. A primeira tentação que ele sofreu, ele caiu. Porque o orgulho é a primeira pedra para o homem cair. Então Jesus queria que todos estivessem em Jerusalém, que era aquilo que eles acreditavam que eram os lugares das 3 festas. Em especial, a Páscoa, Pentecostes. Estas 2 festas eram fundamental na vida do judeu. E todo judeu abaixo de 20 anos, pelo menos uma única vez na vida, eles tinham que fazer essa peregrinação de ir até Jerusalém, a cidade do nosso Deus, seu santo monte. Quem não nasce de mulher aqui na terra é intruso, Lenildo, exato. Mas perceba que Adão não nasceu de mulher e não era intruso. É porque, ao longo desse tempo, Deus veio estabelecendo novas formas, novas leituras, para alinhar ao homem acerca daquilo. Não, mas Adão tinha legitimidade. Ele perdeu a legitimidade. Ele perdeu a autoridade. Perceba que eu estou aproveitando aqui, deixa eu ler o que Lenildo disse. Quem voltou à internet. Perceba que quando Jesus foi tentado, Lenildo, o diabo tentou oferecer para ele o que já era dele. Autoridade, reinos, poder, aquilo já era dele. Da mesma forma que era de Adão. Eu dou autoridade ou legitimidade para o inimigo agir. Ele, o inimigo, está ilegítimo na terra. Esse é ilegal, porque ele não tem um corpo para habitar, senão o corpo espiritual dele. E tudo que está fora de um corpo, escuta bem, sem a permissão, é ilegal. Isso é ilegal. Você não pode ter 2 espíritos num corpo só. Se entrou um espírito, é porque naquele corpo não tinha espírito. Baixa aí, Laerte, ficou ecoando. O quê?
Eu acho que aumentou o seu. Não, não mexi aqui, não. Não, mas não é nem mexer. Deixa eu voltar aqui. Então, a ilegitimidade ou a legitimidade que eu dou para o inimigo é para o inimigo entrar num corpo. Mas ele não poderia ocupar o mesmo corpo com dois espíritos. Então, é ilegítimo, é ilegal. Por isso que quem tem o espírito do inimigo dentro de si é porque não tem o espírito de Deus nele. Isso é da legalidade. Deu para entender, Lenildo? Olha, pastor Jetson na área, agora que eu vi. Então, voltando. 7 dias, permaneço em Jerusalém. Porque Jerusalém é o lugar da vitória. É em Jerusalém que se confirma. É em Jerusalém que eu haverei de voltar, porque eu estou indo, glorificado. A glória que me é devida estava me esperando. E eu quero dividir isso com vocês. Eu quero que vocês vejam o que espera vocês. Perceba que Jesus nunca quis nada só para ele. Ele sempre teve a intenção de dividir e distribuir. Mas ele, como foi da outra vez, os mais íntimos, Pedro, Tiago e João, vem me ver transfigurar. Jesus estava dando uma prévia para ele do que haveria de acontecer agora em Atos. Estava dando uma prévia do que eles viriam em Atos. Então, depois de Jesus ter aparecido para ele, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Sabe qual foi uma delas? De Tomé. Tocou em Jesus com as feridas abertas. Que louco isso! Eram provas incontestáveis. Maria se encontra com Jesus e não o reconhece. Ele o chama pelo nome, ela o reconhece e diz: vai lá e avisa aos outros. Ela volta para avisar e ele se encontra. E numa dessas vezes, ou melhor, na primeira das vezes, Tomé não estava. Perceba que Deus, por meio de Jesus, está sempre dando uma nova chance para que as pessoas possam encontrá-lo e testemunhar. Então, naquele momento, estão ali, agora sim, Dídimo, Tomé e alguns discípulos, como diz o texto. E ele fala para Tomé: uai, Tomé, não sabe quem eu sou? Não crê que sou eu? Aí Tomé cochichou. Não sei nem se ele expõe o que ele pensou. Ele falou: ai, só vou crer se eu tocar. Meu Deus. Perceba que algumas pessoas precisam tocar em Jesus para crer. E outras, ou a grande maioria, precisam que Jesus as toque. E bem-aventurados sois vós, que não viram, não tocaram, mas creram porque foram tocados. Uau! Melhor ser tocado do que tocar. Porque a fé, antes de tudo, é crer, para depois poder ver. Eu hoje creio em Jesus Cristo, e os meus olhos verão o que eu digo manifestar hoje. E aqui deixa claro que eram incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus, Aninha, seja bem-vinda. 11 aninhos, que lindo. Jesus nunca deixou de pregar acerca do reino de Deus. Se existe algo que devemos aprender, é sobre o reino de Deus, que é tomado por esforço. Algumas pessoas estão salvas, mas não estão vivendo o reino de Deus. Como assim, pastor? Salvação é você crer que Jesus Cristo morreu no seu lugar. Reino de Deus é você se esforçar por aquilo que ele trouxe. Está próximo o reino de Deus. Aonde? Ao alcance das suas mãos. À distância do seu toque, do seu procurar, do seu buscar. E o texto de Atos 1
Esse livro é tremendo, ele vai até o capítulo 28, mas nós dizemos que estamos vivendo Atos 29. Até o capítulo 28, os apóstolos fizeram a história. Atos 29 em diante está aberto, porque os apóstolos, os profetas, os pastores, os evangelistas, os mestres desse tempo estão fazendo a história. Estamos vivendo, então, Atos 29. Pastor, o senhor está doido, só vai até 28. Acabei de explicar. Estamos fazendo história e não somente vivendo o que escreveram para nós. A propósito, pode ser que os nossos pais tivessem escrito uma história completamente diferente para a nossa vida. Mas o Pai Celestial escreveu uma outra história. E como eu disse nessa semana, Efésios 2:10 vai dizer que somos feituras de Deus, e feitura é um poema e não um filme de terror. Existem pessoas vivendo um filme de terror, mas não foi isso que Deus escreveu para você. Deus escreveu um poema e está recitando esse poema. Esse poema está escrito aqui, falando sobre mim e sobre você. E comendo com eles, perceba que coisa estranha, alguém que haveria de subir glorificado, que já estava ressuscitado, come. Estranho. Ué, o espírito precisa de comer? Que comida ele está falando? Da comida que eles comiam. Jesus estava sentado e estava em comunhão com eles. E essa comida era o sinal dessa comunhão. E que ali naquela comunhão eles esperassem acerca do que eles haviam ouvido de Jesus. Porque João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Perceba que dá uma distância entre esse momento que Jesus fala e o momento do batismo. E aqui eu quero ser um pouco mais preciso. As pessoas me perguntam, pastor, eu não sou batizada no Espírito Santo. Quem não for batizado no Espírito Santo não foi batizado no Espírito de Jesus. Não tem como você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e não ser batizado no Espírito. Porque todo aquele que confessar Jesus como sendo seu Senhor, com a tua boca confessares, serás salvo. E só pode ser salvo quem tem o Espírito Santo. E Jesus estava dizendo aqui nesse momento, por meio de Lucas, que João Batista batizava na água, mas ele batizava no Espírito Santo. E quem falou isso? João Batista. Eu vos batizo na água ou em água, mas aquele ali vos batizará no Espírito Santo. Portanto, permaneçam vós unidos em unidade, lá em Jerusalém, a cidade da alegria, das confirmações das promessas, dos sonhos revividos, do lugar da decepção, agora a expectativa do que estava por vir. Jesus sempre gerando expectativas. E o verso 6 é um dos versos poderosos da Bíblia. Então, os que estavam reunidos, se era reunidos é porque outrora eles se afastaram. Pedro havia se afastado e foi pescar, João também estava no barco. Um foi para outro lugar e o outro para outro lugar, mas a ordem é que eles estivessem todos em unidade em Jerusalém. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles ainda estavam no engano.
achando que Jesus teria vindo como rei de Israel. A mesma frase que usaram quando Jesus estava adentrando. Bendito filho de Davi, hosana nas alturas. Mano, só um pouquinho para não tirar a atenção da gente. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Existem coisas que é para mim e para você. E existem coisas que estão guardadas para Deus e por Deus. Nem tudo saberemos. E porque não sabemos ou não entendemos, não devemos obedecer ou não devemos cumprir? Essa é a pergunta para refletir. Mas, perceba que logo depois dele dar uma pancada, vocês estão querendo saber as coisas de forma antecipada e não estão dando tempo para que as coisas se revelem. Ele vem e diz: mas recebereis poder do céu, capacitação do céu, para entenderem, abrirem os olhos, terem uma outra visão, para entenderem aquilo que o Pai quer fazer, só que não mais agora por meio de mim, senão por meio do Espírito Santo, que é chamado na Bíblia do Espírito do Senhor, do Espírito de Cristo, do Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito Santo. E sereis, então, quando fores revestido de poder, as minhas testemunhas. Ele estava dizendo que ele estava te capacitando a receber milagres e fazer milagres. E essa testemunha não seria resumido, como eles estavam preocupados, a uma geografia. Jerusalém, Judeia, Samaria, não! Até os confins da terra. Pastor, então eu quero ser um missionário. Você tem a terra inteira para cumprir a missão de Deus, o chamado de Deus. Você foi recebido como uma autoridade de Deus a propósito. A Bíblia diz que somos os embaixadores de Deus. Somos autoridades patenteadas por Ele. Mas Deus estava nos dando, além da patente de embaixadores, estava nos dando revestimento de poder, municiando a mim e a você. A autoridade sem munição fica a desejar. Dita estas palavras, escute isso. Foi Jesus elevado às alturas. Logo que Jesus acabou de ministrar, falando que ele haveria de subir e que ele subia. Perceba o movimento que aconteceu desde Gênesis 3, no verso 8. Deus descia e subia. Agora o mesmo movimento acontecendo. Jesus subindo e o poder descendo. O movimento sempre foi o mesmo. E isso significa: jamais vos deixarei órfãos. Serei convosco todos os dias das vossas vidas, até as consumações dos séculos. E foi assim, depois de dar essas ordens, que Jesus foi coberto por uma nuvem levada às alturas, acompanhado por 2 anjos, varões vestidos de branco, e os olhos deles fitos em Deus, fitos em Jesus sendo glorificado, ascendendo aos céus. Por que Jesus, então, a pergunta? Por que Jesus haveria de ser glorificado? Porque antes, em Filipenses 2, vai dizer que Jesus abriu mão, vamos dizer de uma forma melhor. Ele abriu mão da glória dele, mas não abriu mão de ser Deus. Ele não quis e não usurpou ser como
Deus. Como? Sendo ele Deus, mas ele não quis usar do mesmo sentimento que o inimigo teve de ser como Deus. Então Jesus, agora como um homem, ele é assunto aos céus, elevado aos céus, só que agora glorificado. Deixa eu te explicar isso. Um homem está sendo elevado, levantado aos céus. Um homem chamado Jesus Cristo, aquele que enfrentou toda sorte de calamidade, toda forma de dor, toda forma de imundície, venceu todas elas, não se corrompeu, não tinha ruga, não tinha mancha, não tinha pecado, não tinha nada que depusesse contra ele. Então foi um homem que ascendeu. E aqui eu tenho um grande entendimento. Jesus estava dizendo que ele não abria mão da humanidade, que ele aprendeu a conviver e teve propriedade para saber o que era dor, tristeza, vazios, fome e sede. Ele estava dizendo que ele estava sendo glorificado, levando consigo tudo aquilo que era humano. Portanto, como eu tenho dito e quero enfatizar e repetir, quem está sentado no trono é um homem. Foi o homem que venceu o pecado e foi o homem que venceu o último dos inimigos, a morte. É esse que desse trono tem controle de todas as coisas e domina todas as coisas. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões de branco se puseram ao lado deles. Há quem diga que esses 2 varões de branco seria Gabriel e o outro Miguel. Gabriel, aquele que havia anunciado o seu nascimento. E Gabriel, o anjo guerreiro que sempre lutou acerca das causas de Jesus. Então, ele tem agora uma receptibilidade, uma receptividade do céu. O céu agora estava recebendo, ou a dimensão chamada céu estava recebendo aquele que era coroado pelo próprio Deus. Um homem que estava sendo estabelecido como sempre foi, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora ele estava sendo coroado diante dos homens, das mulheres, das crianças, dos anjos e dos demônios, e tinha como testemunha o Deus Todo-Poderoso. Como diz Malaquias 2, o verso 14 em diante. Deus é testemunha da aliança entre um homem e uma mulher. Perceba que nesse exato momento, a noiva está embaixo, vendo o noivo subindo. E aquilo era a garantia, como diz o texto, que da mesma forma que Jesus subiu, ele iria voltar para sua noiva. Eu e você. E eles disseram, então, os anjos, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Olha o questionamento. Primeiro, identifica com quem os anjos estavam falando. Varões galileus. E isso aponta para aquilo que Jesus era, o Galileu. Então, eles estavam sendo identificados como aqueles que tinham a mesma marca do Galileu que subia. Varões galileus. Por que estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Virás do mesmo modo. E aqui eu quero falar do que eu falei ainda há pouco, rapidamente. Quando você vai para Jerusalém e você faz os trajetos e caminhos que Jesus fez, nós gostamos de dizer que andamos nas páginas da Bíblia em Jerusalém,
Cada pedra que você tropeça tem uma história para contar. Cada lugar que você vai tem uma história para contar. E nós estivemos ali, no Monte das Oliveiras, fomos no sepulcro, fomos naquilo que eles chamam de Monte Ocidental, que é o Muro das Lamentações. Andamos bastante em Israel. Mas quando você vai para o Monte das Oliveiras, que era um local de refúgio de Jesus, é um lugar extremamente gostoso. Lá tem uma oliveira de aproximadamente 2.000 anos. Perceba que aproximadamente é da data de Jesus. Deve ser uma oliveira, filho das oliveiras do tempo de Jesus. E nesse monte, do lado do monte, tem um cemitério judaico. Do lado do muro da cidade de Jerusalém, o muro conhecido como o Muro da Cidade Antiga, existe também um cemitério, que é o cemitério dos árabes. Cada sepulcro ali equivale aproximadamente entre 100 e 200 mil dólares. Eles entendem que quanto mais próximos eles estiverem, eles serão os primeiros a serem ressuscitados quando o Senhor voltar. Mas eu disse que do lado do muro da cidade de Jerusalém estão os árabes. Qual a intenção dos árabes estarem sepultados ali se eles não são cristãos? É porque a palavra diz que um sacerdote não poderia tocar no morto, senão ele se contaminaria. Mas Jesus já tinha quebrado essa palavra, ou desfeito, ou cumprido essa lei. Ele toca no filho da viúva de Naim, no filho dela. Ele cumpre as promessas que haviam sido liberadas na vida daquele jovem, e ele ressuscita. Então, eles entendem que se eles colocarem o cemitério ali, Jesus não pode entrar por ali. Mas estranho isso. Eles não creem, mas estão usando de artifícios para impedir a entrada que verdadeiramente será a entrada triunfal de Jesus. Porque a entrada triunfal de Jesus naquele tempo frustrou todo mundo, mas essa entrada que haverá de acontecer será verdadeiramente a entrada triunfal. E eles estão se defendendo. Eu não sei se as pessoas sabem, mas eu vou falar sobre um pouco de religião para que as pessoas tenham entendimento. As pessoas não sabem, escuta bem isso. O Alcorão fala apenas 4 vezes de Maomé e 25 vezes sobre Jesus. O Alcorão, ele é escrito somente por homens, pela revelação de Maomé, que é Muhammad. Mas lá tem o livro de uma mulher, de uma única mulher, Maria. É estranho você validar mais Maomé do que Jesus. Porque se tem um nome escrito na Bíblia, mais escrito do que Jesus, não tem. Não tem. Primeiro Jesus, depois Moisés, depois Davi. Então, por ordem de grandeza e de importância, é o nome mais pronunciado. Mas no Alcorão, não. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque Zacarias vai dizer que quando Jesus voltar, ele vai voltar da mesma forma que ele subiu. Amém. E ele, então, vai voltar em que lugar? Ele subiu no Monte das Oliveiras. E desse lugar, nesse lugar, ele também voltará. E a palavra vai dizer em Zacarias que ele vai pisar de um lado e do outro. E abrirá uma vala que vai atravessar do Monte das Oliveiras, pelo Vale de Cidrom, abrir a Porta Dourada,
Porta dourada fala acerca de um rei que entra. Essa porta dourada foi fechada por volta do século XVI pelo Magnífico. Ele era chamado de o Magnífico. Ou seja, ela foi fechada e foi descoberta por um arqueólogo, por meio de uma fotografia. Ele tropeçou, caiu dentro de uma sepultura do árabe e a máquina disparou. E enquanto ele revelava aquela máquina, o filme, ele via arcos na foto. E ele falou, que arcos são esses? Era o verdadeiro arco feito por Salomão. E esse arco que você vê do século XVI, feito pelo Magnífico. Toda aquela estrutura foi feita por Herodes, mas aquilo foi destruído inúmeras vezes. Mas eu quero ser enfático nisso para que vocês entendam verdadeiramente o significado da volta dele. Jesus pisa no monte e, por estudos de geógrafos, existe uma falha geológica, geógrafos e geólogos. Existe uma falha geológica exatamente debaixo do Monte das Oliveiras. Porque quando ele pisar de um lado e de outro, vai abrir uma vala, passando por essa porta, a porta dourada, por onde entra o rei, e ele não tocará nos mortos. Ele nunca quebrou a lei, nunca partiu a lei, ele cumpriu a lei. Até Jesus voltando, a lei é cumprida. Ele está cumprindo. Não toca nos mortos. E nessa vala, escute bem isso, o porquê que um sepulcro vale tanto na ótica do judeu e do muçulmano. Ali é o lugar onde se reúnem as três religiões monoteístas. Cristianismo, judaísmo e o islamismo. E ali abriu uma vala. E o que Zacarias descreve? Que nessa vala vai descer uma água, a água cristalina, a água viva que desce do trono de Deus. E que todos aqueles que essa água tocar ressuscitarão ou serão curados. Amém. Esse é o significado da volta de Jesus. Ressuscitar mortos e curar os que estiverem naquele tempo. A palavra, ela é a sua própria resposta. Não precisamos ter necessariamente as revelações, mas precisamos de responder nossos questionamentos na própria palavra. Por isso eu enfatizo que muitas vezes não entendemos, mas isso não nos dá o direito de questionarmos. Pede ao Senhor o entendimento para que Ele abra os seus olhos e que você possa contemplar as maravilhas de cada letra, verso, vírgula, tio que há na palavra. Qualquer que seja a vírgula. Por que você está falando isso, pastor? Porque nesses dias levantaram-se pessoas se achando todo-poderoso e com total entendimento sobre a palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus ela tem seus erros e que ela não é inerrável. Se existe um grande absurdo, é exatamente isso. Quando alguém questiona a palavra de Deus, dizendo que ela é inerrável, porque foi escrita pelos homens. Como eu já disse, pedras clamarão e jumento já falou. A palavra de Deus é inerrável, não tem erro algum, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Alguns esqueceram,
que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E esse cara disse que se essa palavra é Jesus, a própria Bíblia fala muito pouco dele. Meu Deus. São 4 evangelhos falando sobre Jesus e Jesus falando sobre ele mesmo. Foi o que ele resumiu se tratar a Bíblia, quando significa dizer que ele não entendeu absolutamente nada. Essas são as pessoas por quem eu oro, para que, mais do que conhecer o que está escrito, conhecer o autor que escreveu. Para que eles tenham encontros genuínos com Jesus. E que Jesus mude essa percepção. Porque Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Amém. Jesus aparece em todos os textos bíblicos. Todos. Qualquer um que você quiser, ali você vai encontrar Jesus. Por isso eu digo que ele é a chave hermenêutica. Ainda que Jesus não tivesse se manifestado como se manifestou em João e nos evangelhos, Jesus já o era antes de todas as coisas. A plenitude de todas as coisas. E isso nada mais é do que um grande engano. Quando alguém disser para você que a palavra de Deus foi escrita por homens, você vai dizer, é uma verdade. Porém, não foram homens qualquer. Foram homens inspirados pelo Espírito Santo. E aqui eu quero fechar. Vocês se reúnam ali em Jerusalém até ser revestido de poder. Essa palavra significa dunamis. Poder, dunamis. Dinamite é como uma explosão. Nós temos uma usina nuclear dentro da gente. É o Espírito Santo de Deus. Então, esses homens foram inspirados pelo Espírito. A propósito, o que é inspirados? Vamos traduzir inspiração. Você que está aí na sua casa, puxa o ar bem forte, respirando fundo. Agora solta o ar. Inspirar é isso. Deus sopra o vento do Espírito e você traz esse vento que ele soprou para dentro. O nome disso é inspiração. É algo que ativa você no seu espiritual. É algo que faz com que você esteja alicerçado, alinhado, colado, aderido, conectado à verdade. A Bíblia é inerrável. Jesus não precisa que eu advogue a causa dele. Por isso, a minha oração não foi amaldiçoar aquele que disse tal absurdo ou aberração, mas que nós tenhamos misericórdias dele, para que Deus dê a ele a revelação, o entendimento e o conhecimento de Cristo. Hoje, a minha palavra para você é que tudo que está aqui é a única verdade. Não existe verdade fora da Bíblia. Aí alguns vão dizer que eu sou radical e eu direi que eu sou transcendente. Tudo que está na Bíblia é a verdade sobre os homens. E a gente vai encerrar aqui, porque senão vai cair a live. E eu volto para a gente fazer a oração, Laerte fazer essa oração.